Boa noite, meus amigos. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, né, que somam preces conosco. Esse tema da noite de hoje, assim, né, agradecemos ao Emmanuel, né, porque não sabíamos que o tema seria esse, foi uma ótima surpresa que ele nos traz, porque sabemos que isso é um tema, é algo bastante recorrente hoje em dia, e somente a nossa população que está tendo notícias cada vez maiores, assim, a quantidade de suicídios, principalmente entre jovens, ela é assustadora e ainda tem essa cultura de não divulgar, porque acham que pode estar fazendo, né, propaganda, isso tudo. A gente tem certeza que isso é um erro, por isso tem que ser divulgado, tem que ser esclarecido, porque só quem conhece assim, ó, os reflexos disso para a vida espiritual e o tamanho dessa tragédia para o espírito, é que sabe assim a quantidade de gente que incide num sofrimento desse que é totalmente desnecessário só por falta de orientação. Elevemos o nosso pensamento no início do nosso trabalho para que nos vinculemos a bons espíritos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de orarmos em conjunto. Muito obrigado, Senhor, pela casa espírita que nos acolhe. Muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho em nossas vidas. Porque são graças, Senhor, as Tuas leis que regem as nossas vidas e as orientações que contém o Evangelho, que nós mudamos a nossa forma de ver a vida e o mundo. Muito obrigado, Senhor, por tanta cor que Tu coloca em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tantas possibilidades e oportunidades que Tu nos concedes durante todas as nossas vivências. Muito obrigado, Senhor, por todos os espíritos bons, podemos chamar de anjos que Tu coloca, para fortalecer-nos e amparar-nos durante a nossa experiência terrestre. Muito obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, porque são justamente estes que nos momentos difíceis dão-nos a certeza de que Tu nunca nos deixa desamparados. Que a Tua paz seja conosco também nesta noite. E que bons espíritos, Senhor, intuam o nosso jovem expositor da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Contigo, então, Emmanuel, nossas vibrações. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade hoje de realizar esse expositivo. E quando o Ayrton me convidou para fazer a expositiva nesse dia 12, falou que o tema era livre. Então, foi um pouquinho difícil para mim escolher o tema, porque eu conversava com meu pai e falava: escolhe um tema jovem. Escolhe um tema jovem. E eu procurei e não achei algo que me interessasse tanto assim. Dei uma olhada no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e uma coisa que me chama a atenção, que me incomoda um pouquinho, né, é a questão do suicídio e a loucura. Né? Então, iniciando alguns dados importantes. Alguns dados importantes primeiro. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. A depressão é a principal causa da incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. No pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre os adolescentes. Então, uma frase que eu acabei sentando aqui e lendo no quadro: pessoas com depressão não fingem estar doentes. Ao contrário, a maior parte do tempo fingem estar bem. É um aviso, né? Um aviso principalmente para os pais, para os mais velhos, que às vezes tem um pensamento que a depressão, a ansiedade, os problemas mentais que o jovem ele acaba apresentando, isso não é frescura, isso não é mimimi, isso é sério, isso mata. E é uma coisa muito importante, porque
Esses tempos eu estava na escola e uma colega me falou que uma amiga dela se matou, né? 21 anos de idade. E eu simplesmente não sabia o que falar. O que eu vou falar para essa guria para confortar ela? Porque ela tem 20 anos e a amiga dela com 21. A amiga dela foi lá e acabou se matando e eu não fiquei sem saber o que falar para ela. Então eu procurei dar uma estudada para conseguir falar alguma coisa para vocês, pelo menos. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, nos pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário e a vida se escoa mais rapidamente. Então, o que nos diz aqui? Primeiro, uma coisa que eu quero falar. A tristeza é comum em certos momentos da vida. Nesse mundo que nós estamos hoje, ninguém é 100% feliz. Porém, deve-se notar que o prolongamento da tristeza deve estar relacionado a uma doença que está se instalando em nós. Então, se a gente pode ser triste, teve um dia ruim, está triste, mas isso se mantém, e a gente não vê uma luz no nosso dia, não vê uma felicidade. Isso pode ser algum sintoma de alguma coisa. Então, só lembrando que as perguntas e as respostas, elas são de acordo com o contexto da época, de 1857, mais ou menos, em que Kardec elaborava as perguntas e se tinha as respostas dos espíritos. Então, o contexto da época. Referente ao efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade, falando que a mente ela precisa estar ocupada para que a gente consiga aprender e compreender as coisas que acontecem na nossa vida. Um exemplo de ociosidade, e eu que queria trazer mais para o público jovem, mas também é a fase da velhice. A pessoa, quando ela fica idosa, ela acaba saindo da rotina e geralmente trabalha o dia inteiro, tem a sua vivência com a sua família, e acaba que quando ela se aposenta, ela sai dessa rotina. E às vezes fica num ciclo de não realizar coisas novas, de não refletir sobre as coisas, e entra num processo de ociosidade também. Falando sobre a fé, a falta de fé, nos fala aqui, a fé se diz como conquista raciocinada. A fé é igual a fidelidade, de acordo com o dicionário. E é uma certeza. Não é a relação fé com crença, mas é fé como uma certeza. Ele suporta as vicissitudes, as coisas da vida, com tanta mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que eu espero. A paciência, ela é uma virtude. Então, a pessoa, eu assisti alguns vídeos para me dar uma orientação melhor para explicar, e uma coisa que eu achei interessante é assim, quando a gente fala que a gente perde a paciência, é por causa que a gente não tinha paciência. Quem não tem paciência não perde a paciência. Ninguém conquista paciência sem ter problemas. Então, a gente fala, aquela pessoa me tira a paciência, me irrita. É aquela pessoa que vai te dar paciência. É uma pessoa que vai fazer trabalhar a tua paciência. Se a pessoa não tem problema nenhum na vida, como é que ela vai saber, no momento de desespero, como é que ela vai agir? E a resignação não é como é que eu posso falar? A capacidade da pessoa aceitar tudo. Uma pessoa resignada, ela não aceita tudo. É a capacidade de compreender, é a capacidade de ter dor sem sofrimento. Próximo slide. Na questão 944, Kardec questiona: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos: não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão dessa lei. Aí, essa lei que ele nos fala é a primeira lei, e uma lei suprema, que é a lei do direito à vida. Completando a questão da felicidade, da tristeza do slide anterior, nós fomos criados por Deus, o ser mais supremo que existe.
e o intuito dele é que em determinado momento da nossa existência que nós cheguemos à perfeição. Então fomos criados para sermos espíritos puros, perfeitos, e não ficarmos estagnados. A felicidade ela faz parte da nossa existência, do nosso futuro. Então, nós precisamos entender que um dia nós seremos totalmente felizes. Só que não neste mundo ainda. Temos muito para andar, para reencarnar, para aprender mais, para sermos totalmente felizes. Mas isso nos fala também que a gente pode ter a certeza que um dia isso vai acontecer. Então a gente pode trabalhar cada dia para tentar melhorar mais, para tentar ser um pouquinho mais feliz, para fazer uma oração quando se sente triste. Complementando a resposta, fere a primeira lei, a lei do direito à vida. E na questão 945, o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalham. A existência não lhes teria sido tão pesada. O processo da ociosidade, mesmo que eu já tinha comentado anteriormente. A questão de não trabalhar aqui não é a questão de arrumar um emprego e ter uma rotina de trabalho comum hoje em dia que a gente fala. Trabalhar para melhorar a si mesmo, a reforma íntima, isso também é um trabalho. Trabalhar para melhorar com o próximo, se pôr no lugar do próximo, isso também é trabalhar. Então, quando a gente não está disposto a se melhorar, a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas, a se amar mais, a pensar no nosso interior, na nossa reforma íntima, isso não é trabalhar. Uma questão também é que hoje em dia se tem muita preocupação com os dias futuros. Isso é muita causa ansiedade nas pessoas. Então, a questão é que nós precisamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu não lembro agora quem fazia isso. Vou pesquisar depois. Mas a pessoa ela pegava e iniciava o seu dia com uma oração e vivia todo o seu dia. Todo o seu dia, né? Tentava ser da melhor forma possível. No final do dia, chegava e tentava lembrar como foi todo o dia, as partes que ele errou, as partes que ele acertou, e no outro dia tentar ser um pouquinho melhor. Então, é um convite até que eu faço para todos. Agora, quando todos chegarem em casa, perguntar como é que foi o meu dia. Hoje eu fiquei bravo com meu parente, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu filho, com meu chefe, com meu colega de trabalho. O que eu posso fazer amanhã para melhorar? Então, esse é um exercício muito bom que eu acho que se a gente começar a fazer, a gente vai conseguir notar os resultados. A gente vai se sentir bem, porque é um processo de auto-melhoramento a cada dia e a cada momento. Aqui, respondendo a questão, que pensar que o suicídio tem... Perdão. No item 14, iniciando no Evangelho agora, suicídio e a loucura, a calma e a resignação adquirida na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Então, só explicando, a fé existem 3 tipos de fé, e como a gente falou, fé é acreditar. A fé divina, a crença em Deus, a crença nesse ser superior que é o nosso Pai. A fé humana, que é acreditar em si mesmo. Nós precisamos ter essa fé humana, precisamos acreditar em nós mesmos. Precisamos acreditar que somos capazes de realizar as nossas metas, os nossos objetivos. Então, quando a gente traça um objetivo, eu quero tal coisa, a gente precisa acreditar que a gente consegue. Eu quero entrar numa universidade agora. Eu vou estudar e eu acredito que eu consigo. Eu acredito em mim. Então, não adianta as pessoas falarem que acreditam na gente se nós mesmos não acreditamos em nós. E a fé no futuro. A fé que a vida continua.
a questão do suicídio e da loucura. Se nós não acreditarmos que a vida continua, o suicídio vai ser uma coisa explicável, né? Vai ser uma coisa assim, vou me suicidar porque não vai existir mais nada. E a gente sabe que não, né? A gente sabe que a vida continua, a gente sabe da lei de causa e efeito e das leis de Deus. Na questão 946, que pensar do suicida que tem por fim as misérias e as decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, não aos que não têm força nem coragem. A questão aqui é que Deus ajuda a todos, mas nós precisamos ter essa coragem. E essa não é a coragem de conseguir fazer tudo, de encarar tudo, mas é a coragem de ter a vontade de continuar, a vontade de querer combater os nossos próprios problemas, os nossos defeitos e tentar melhorar a cada dia. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. As tribulações da vida são provas e expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então, nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Passa por um processo de regeneração, mas estamos num mundo de provas e expiações. Então, um exemplo disso é o exemplo da escola. Nós estamos aqui como se fosse a escola da vida. Nós temos as nossas provas, precisamos encarar com coragem, com a vontade, e temos as expiações, que são os erros que nós cometemos, que nós precisamos recuperar, né? Precisamos expiar os nossos erros, né? Já diz no próprio nome. Então, a vida, ela é feita de escolhas. Isso está bem relacionado à lei de causa e efeito. O que nós estamos colhendo hoje foi o que nós plantamos no passado. E o que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher no futuro. Então, temos que ter esse pensamento. Eu estou fazendo isso agora, o que isso pode acarretar no futuro para mim? Eu estou colhendo alguma coisa, estou passando por alguma dificuldade. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Tentar compreender essas questões e esses problemas da vida. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir de sua linguagem, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhe sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Então, só para complementar o texto, a sorte e o acaso são coisas que não existem na doutrina espírita. Nós sabemos que existe vida após a morte. Sabemos que a vida continua. E sabemos que Deus é o ser supremo que nos acompanha durante toda a nossa existência. Nós, quando nós encarnamos, nós programamos como vai ser a nossa vida. Programamos os nossos problemas. É feito uma programação disso. Então não existe o acaso. Quando a pessoa fala, isso foi o acaso. O fulano morreu por acaso. Então, o acaso e a sorte não existem. Continuando no item 14. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o espírito o faz encarar as coisas mundanas e até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbar. A loucura que nos fala aqui não é só da questão das pessoas que estão internadas no hospital espírita, por exemplo. A pessoa é louco. Não é só essa questão de um distúrbio mental. Mas é muito comum, até no jornal que acontece, uma batida de carro. O
que acontece? A primeira coisa que a pessoa perde a paciência, perde o seu estado são, né? E entra num estado de loucura. Né? Quantos desastres que acontecem por causa desses acontecimentos. Né? Então é muito fácil, a gente pega e de um momento para o outro nós entramos nesse estado de loucura. Até porque isso está relacionado com a paciência que eu já tinha comentado. Se é muito fácil a gente entrar nesse estado de loucura porque a gente não tem paciência nenhuma. É algo que a gente precisa exercitar e muito. Complementando, então, perdemos a razão em 1 minuto. Ficamos loucos, momentâneos. Problemas da vida que não conseguimos suportar. E essa dor, essa fuga, pode nos levar à loucura. A doutrina espírita, ela modifica a forma em que o homem encara as coisas da vida. Se eu entendo o que eu estou colhendo, o que eu plantei, irei tentar melhorar. Então é tudo que eu falei. Se eu entendo essa lei de causa e efeito e compreendo isso e trago para a minha vida que isso são escolhas minhas, que as coisas que acontecem na minha vida são escolhas minhas, eu tenho que tentar compreender isso e tentar melhorar a partir dessa compreensão. Então, no item 15, o mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Então, nos fala aqui também do suicídio chamado involuntário. Suicídio que é involuntário, mas não é ao mesmo tempo. Se a gente tem o conhecimento da lei de causa e efeito, a gente sabe que quando a gente beber bebida alcoólica, isso vai acarretar em alguma coisa. A gente sabe que se a gente fumar, vai acarretar em alguma coisa. A gente sabe que se a gente ficar odiando uma pessoa vários anos, isso vai acarretar em alguma coisa no nosso perispírito. Comer demais, não comer, isso está ligado à lei de causa e efeito. Isso é um suicídio involuntário. É quando nós prejudicamos o nosso corpo, nós acabamos não vendo o efeito que isso terá em nossa vida futura. Precisamos ter a certeza de que a vida continua, de que isso será cobrado de nós um dia, de que isso estará gravado na nossa existência. Então, ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire a paciência. Então, como eu já tinha falado, aqui nesse mundo que nós estamos encarnados, é impossível ser totalmente feliz. Mas é possível a gente ter relativa felicidade. Então, é aquilo que eu tinha comentado. Tive um dia difícil, estou triste hoje, mas futuramente se encontra em dias melhores, mais feliz, com mais ânimo, com mais facilidade de se relacionar com as pessoas. Então, ele só se desespera se não ver um término para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade são bem menos que um dia. Então, essa pessoa, ela se apavora, ela acaba não encontrando a resposta da felicidade, ela vê que a tristeza dela não tem um fim. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Então é aquilo. Nós sabemos que a vida continua. Somos seres eternos. Podemos chegar à perfeição, à felicidade pura. Nós sabemos que essa encarnação ela é uma pequena parcela da nossa existência. Então, uma coisa que eu escutei no vídeo que eu tinha assistido é que Jesus encarnou há 2000 anos. Quantas encarnações, quantas existências nós não tivemos já? E quantas antes dele? E teremos muitas outras. Então nós precisamos compreender que a vida continua, que nós somos seres eternos. E a oportunidade de ser feliz
ela tem que ser conquistada por nós. Temos que correr atrás, temos que ter a coragem, a vontade de enfrentar os nossos problemas e de realizar a nossa reforma íntima. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa que tudo acaba com a vida, que se deixa abater pelo fim, pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. Então é aquilo. Se eu acho que a vida não continua, se eu acho que eu tenho só essa existência, se eu me matar, se eu me suicidar, eu estou acreditando que vai acabar a minha dor, que vai acabar o meu sofrimento. Mas nós, que acreditando que a vida continua, que isso é uma passagem, que a vida na matéria é uma passagem, que é uma experiência, que é uma aula, nós sabemos que se nós realizarmos isso, quando nós acordarmos depois, lá do outro lado, nós vamos ver o desespero que vai ser pelo nosso ato. É muito fácil de nós percebermos isso com o filme do Nosso Lar, do André Luiz. Tem a cena muito clara, que é o caso do suicídio voluntário. Então, quando falam para ele do suicídio, ele não acredita. Eu não sou suicida. Durante todo o filme tem essa afirmação: eu não sou suicida. Mas durante toda a vida dele, ele fez uso de alcoólicos, né? E acabou destruindo seu fígado. Citando agora um livro aqui, Joana de Ângeles, os quatro modernos gigantes da alma, o homem integral. A rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. A solidão, a rotina, perdão. Permanecer na rotina porque não quer se arriscar. A rotina é uma escolha pessoal. Então, quando nós nos mantemos na nossa rotina, acordo, me arrumo um pouco de trabalho, passo o dia, almoço, chego em casa, vou olhar a televisão e durmo. E isso com dias consecutivos. Isso consecutivamente. E a pessoa não sai disso. E ela acaba entrando naquele processo de ociosidade comentada. Ela não procura algo para se melhorar. A ansiedade é algo que eu já tinha comentado. As pessoas estão sofrendo emocionalmente antes das coisas acontecerem. Elas não estão passando por aquilo e já estão sofrendo. Então eu tenho um teste na escola de tal dia. Aí já vem a preocupação, já vem o desespero, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que fazer isso. Ou no trabalho, tem que atingir alguma meta. E a gente acaba se preocupando, e acaba não focando em viver um dia de cada vez. Em viver o momento. O medo. O medo é prejudicial quando impede a gente de crescer. O medo, ele é de certa forma protetivo. Às vezes nós temos medo de nos relacionarmos com uma pessoa, de iniciar um novo trabalho, mas o medo de se melhorar, de se relacionar com as pessoas, esse sim é prejudicial para nós. O medo de conhecermos e de termos novas experiências. A solidão. A solidão é um caso que eu achei muito interessante. Assim. Eu estava assistindo a palestra de novo, o vídeo de novo, antes de vir para cá. Nós estamos aqui num salão cheio. Mas alguma pessoa, às vezes na sala de aula, mesmo na multidão, ela pode se sentir sozinha. Ela se fecha. Ela não se sente acolhida pela multidão, pelas pessoas que estão em volta. Isso é um caso até que eu posso dizer que isso acontece às vezes comigo, né? Porque às vezes a gente está cheio de pessoas na nossa volta, conversando, rindo, brincando, feliz, e a gente se fecha, a gente se sente sozinho.
Então esse foi um dos temas importantes até que eu peguei, porque às vezes ajuda mais o expositor, né, que as pessoas que escutam também. Então, a solidão, se sentir sozinho no meio da multidão, não se sentir amado, importante. Então importante não é a questão de ter um cargo importante, de ser uma pessoa reconhecida e importante na sociedade. Eu tenho meu pai aqui, ali com a camisa do Chavante, ele é importante para mim. E a definição que eu achei de importante é importar a pessoa para dentro de mim. É trazer aquela pessoa para dentro de mim. Mesma coisa com a minha mãe e com a minha irmã. São pessoas importantes para mim. E se sentir importante não é ter o reconhecimento de várias pessoas. Se uma pessoa te importa para dentro dela, se ela se preocupa contigo, com o teu bem-estar mental, de saúde, tu já é importante para essa pessoa. Muito. Então a questão da solidão é a principal que eu queria trazer também. Que é o que leva à depressão, à ansiedade e ao suicídio. Por que desistimos de nós mesmos? Se todos nós queremos ser felizes. A felicidade ela é igual à realidade mais as expectativas. Quando a nossa expectativa está nesse nível e a nossa realidade está nesse nível, nós falamos que somos felizes, que a realidade foi melhor que a expectativa. Eu acho que o meu ano na escola vai ser desse jeito. É muito melhor, eu tirei só nota alta. Mas a expectativa que eu tenho esse ano vai ser bom. E aí, a realidade é completamente diferente. E aí nós falamos que nós não somos felizes. Isso é em tudo na vida. O materialismo, o consumismo e o poder está diretamente relacionado a essas questões. Nós estamos muito ligados à matéria. Não temos essa falha, muitas vezes, de não ter uma ligação mais profunda com a vida espiritual. O consumismo e o poder de consumo é algo que deixa muitas pessoas ansiosas, não ter poder de consumo. Um caso muito comum, até eu vou comentar com vocês, que aquele fato, né? O homem quando faz 18 anos, né, vem a carteira de carro e quer o carro. Né? Então, meu pai falou pra mim assim, não, tu vai conquistar isso na tua vida. Tu vai ter as tuas experiências e tu vai lutar por isso. Claro, a gente fica frustrado um pouquinho, né? Pô, não vou dirigir. Eu não vou dirigir, né? Mas a gente vê isso na escola, entende? Então eu ficava muito de cara, assim, porque todos os meus amigos já têm carteira de carro, já têm o carro, só eu que não. Então hoje depois que a gente conversou muito, né, hoje eu consigo entender mais essas questões. Né? Eu brinco até com eles, hoje a gente estava brincando lá, agora eu não preciso nem fazer carteira, já tem 4 motoristas já, né, para que eu vou querer ter minha carteira? Né? Então, o poder de consumo, o poder de querer consumir as coisas, de simplesmente ir na loja comprar e se endividar, e depois, a questão da expiação, depois vem o cartão e a gente fica, meu Deus do céu, mas o que eu fiz? Cheio de conta para pagar. E essa é a questão relacionada, né, à depressão, à ansiedade, que nos traz todos esses problemas. A gente fica pensando como é que eu vou pagar essa conta, como é que eu vou fazer isso, por que eu fiz isso. E a questão da causa e efeito. A gente não pensa no efeito das coisas que a gente faz. No item 16, a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia de suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia de suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Então, exercícios que nós podemos realizar para
termos esses pensamentos que atraem a depressão, a ansiedade e o pensamento do suicídio, principalmente, é nos tornarmos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. É ter um olhar de impermanência. Nós não somos estagnados, nós não fomos feitos para sermos isso que nós somos hoje, nesse momento, e não mudar. Nós mudamos a cada momento, a cada instante, com cada experiência. Então, uma coisa que eu escutei no vídeo também, aquela parede ali, as moléculas dela estão se mexendo, mesmo que para nós não pareça, mas está se mexendo. E por mais pouco que seja, nós mudamos. Então nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que nós conseguimos mudar e mudar para melhor. Compreender que a vida não começa no berço e não termina no túmulo. Essa é a frase que eu queria deixar para todos, principalmente essa. Essa não é a nossa primeira encarnação. Somos espíritos muito velhos. E não vai ser a última também. Temos muito ainda que trabalhar, passar por muitos problemas. Então, era essa a mensagem. Muito obrigado. Cara, não tem protocolo de aplausos nos positivos espíritas, mas tem coisas que dá vontade. Muito obrigado, Emmanuel, assim, pela capacidade assim, que teve de abordar esse tema que é tão difícil, mas que ao mesmo tempo, gente, assim, ó, o que não falta no movimento espírita é informação a esse respeito. Quando Jesus fez referência ao conhecer a verdade, e a verdade nos libertaria, e entre muitas outras orientações ele falava a respeito disso também. E na doutrina espírita nós temos assim, ó, farto material, as bibliotecas espíritas que têm orientações sobre isso. Pena não ser um seminário, né? Então o Emmanuel assim, ele foi brilhante, assim, ele conseguiu sintetizar. Mas o que não falta é material de consulta em relação a isso. Orientações e outra coisa muito legal assim, é o expositor demonstrar que no movimento espírita não existe profissionalismo religioso, que nós, como disse o Divaldo, somos todos doentes cuidando de doentes, todos nós, nenhum de nós aqui atingiu níveis de perfeição, né? E que todos nós padecemos e normalmente falamos do que nós vivenciamos. Então, nós somos normais, estamos, né, em situação de normalidade, não estamos acima nem abaixo de ninguém. Sofrendo, todo mundo sofre. O que acontece é que temos material informativo a respeito disso, mas aqui, infelizmente, como a gente tem visto assim, e colocou muito bem, a influência do meio ele é tão forte que nos faz deixar de observar o nosso próximo. Os suicídios acontecem e são muitos, e nós vibramos e fazemos irradiações por muitos suicidas e outros que tentaram e infelizmente não conseguiram. Nas nossas irradiações predominam suicidas e quem tentaram. E a gente percebe o seguinte, que tudo isso é porque nós, envolvidos no nosso consumismo, na correria que nós nos impomos, nós deixamos de observar, porque antigamente nós tínhamos uma capacidade de observação melhor do nosso próximo. Nós percebíamos que as nossas filhas começavam a namorar porque mudaram o comportamento. Nós percebíamos que as nossas filhas estavam grávidas porque mudava não só o seu comportamento, mas o seu olhar, o brilho da pele. Essas coisas que acontecem com as grávidas ficam mais bonitas, né, durante a gravidez. Hoje a gente perdeu essa capacidade de observação. E os nossos entes queridos padecem de aflições e têm mesmo, né, tumulto na sua vida. E nós, por estarmos com o nosso foco invertido, nós não observamos essas coisas. E infelizmente só percebemos quando já é tarde. Dá mesmo assim, hoje tu certamente quase matasse os teus pais ali, né, de orgulho. Né? Porque são coisas muito legais de se ouvir de um filho. Eu digo assim, a maior alegria que a gente pode dar para um pai é uma demonstração pública de carinho, de respeito.
mas a eterna são através das nossas condutas, das nossas vitórias, né, das nossas lutas, da forma como nós encaramos a vida. Isso nós temos refletido o que nós aprendemos deles. Né? Parabéns aos teus pais, tia, né? Pena que o Chavante. Também sou Chavante e sei quanto isso é complicado. Sei que é complicado. Então, muito obrigado, Emmanuel. Os irmãos que tiverem condições do passe por obséquio,